Seja bem-vindo ao nosso canal, Grandes Batalhas da História. Aqui você terá a oportunidade de reviver as maiores e mais emocionantes batalhas que marcaram a história da humanidade. Desde as guerras antigas até as modernas, nós mostraremos como esses eventos mudaram o mundo e o que podemos aprender com eles até hoje. Nós vamos explorar as táticas, as estratégias, os líderes e os soldados que lutaram nas batalhas. Então, se você é um apaixonado pela história, este é o lugar certo para você. Bem-vindos ao nosso vídeo sobre a Batalha de Issos, um dos maiores confrontos militares da antiguidade. Esta batalha aconteceu em 333 a.C. na região da Mesopotâmia, entre o Império Persa, liderado por Dário III e as forças da Macedônia, lideradas por Alexandre o Grande. Estes dois líderes eram figuras proeminentes de sua época, com Dário governando sobre um vasto império que incluía a Pérsia, a Mesopotâmia, o Egito e a Ásia Menor. Já Alexandre havia se tornado o líder da Macedônia aos 20 anos e já havia conquistado várias cidades-estado gregas. Esta batalha seria o primeiro grande confronto entre estes dois impérios e teria consequências significativas na história da civilização ocidental. Alexandre o Grande nasceu em 356 a.C. na Macedônia, uma região do norte da Grécia. Ele foi educado pelo filósofo Aristóteles e começou a governar a Macedônia aos 20 anos, após a morte de seu pai, Filipe II. Durante seus anos de governo, Alexandre expandiu significativamente o Império Macedônio, conquistando cidades-estado gregas, Egito, Pérsia e outros territórios da Ásia Menor. Suas conquistas foram marcadas por sua habilidade militar estratégica e sua capacidade de incorporar os costumes e culturas dos povos conquistados. Alexandre morreu em 323 a.C. aos 32 anos, deixando atrás um império vasto e um legado duradouro na história da civilização ocidental. Dário III foi o último rei do Império Persa antes da conquista de Alexandre o Grande. Ele foi coroado como rei em 336 a.C., após a morte de seu predecessor, Artaxerxes III. Durante o seu reinado, Dário III enfrentou desafios internos e externos, incluindo rebeliões e ameaças de invasão. Ele lutou contra Alexandre em várias batalhas, incluindo a Batalha de Issos. Embora ele tivesse um grande exército e recursos, ele foi derrotado por Alexandre e foi forçado a fugir do campo de batalha. Dário III acabou sendo assassinado pelos seus próprios nobres, após a conquista de Persépolis, a capital do império, por Alexandre. Ele é lembrado como o último rei do Império Persa. Antes da Batalha de Issos, a Macedônia e o Império Persa já mantinham rivalidades políticas e militares há algum tempo. A Macedônia havia sido um poder regional na Grécia, mas o Império Persa era um poder dominante na região da Ásia Menor e no Oriente Médio. Alexandre, que havia acabado de se tornar rei após a morte de seu pai, Filipe II, tinha ambições expansionistas e viu a conquista do Império Persa como uma forma de solidificar seu poder e aumentar a influência da Macedônia. Ele também tinha uma vingança a cumprir, pois seu pai havia sido derrotado pelos persas em uma batalha anterior. As conquistas anteriores de Alexandre, como as cidades-estado gregas e sua campanha na Ásia Menor, já haviam estabelecido sua reputação como líder e conquistador, o que aumentava as expectativas e a motivação para a Batalha de Issos. Na Batalha de Issos, as forças persas eram consideravelmente maiores do que as forças da Macedônia de Alexandre, cerca de 1,5 vezes maior. Dário III colocou suas forças no meio do rio Pinar, com um grande contingente de cavalaria no flanco direito e infantaria no flanco esquerdo. Alexandre, por outro lado, usou uma tática diferente e colocou sua infantaria no meio e sua cavalaria nos flancos, com o objetivo de cercar as forças persas. Durante a batalha, Alexandre liderou pessoalmente seu flanco direito de cavalaria em um ataque surpresa contra a cavalaria persa, causando confusão e criando brechas nas linhas inimigas. Enquanto isso, sua infantaria no meio avançou contra a infantaria persa, conseguindo penetrar nas suas linhas e causando ainda mais caos. Dário III,
Tentando salvar a situação, liderou um contra-ataque com sua cavalaria reserva, mas foi derrotado e teve que fugir do campo de batalha. Com a fuga do rei persa, as forças persas desmoronaram e foram completamente derrotadas. A habilidade estratégica de Alexandre também foi evidente na forma como ele liderou seu exército. Ele liderou pessoalmente seu flanco direito de cavalaria e inspirou confiança em suas tropas, o que contribuiu para a vitória. Além disso, a formação de falanges de suas tropas, uma tática tradicional da Macedônia, permitiu que sua infantaria fosse capaz de resistir e eventualmente vencer as forças persas, mesmo tendo menos números. Outro fator importante foi o impacto do terreno e das condições climáticas na batalha. A batalha ocorreu no meio de um rio, o Pinar, o que limitou o movimento da cavalaria persa e impediu que usassem plenamente sua superioridade numérica. Além disso, as condições climáticas foram adversas, com fortes ventos que prejudicavam o uso de flechas e projéteis pelos persas. Isso também favoreceu a estratégia de Alexandre, que se baseava mais em combate corpo a corpo. Ele foi um general de tamanha habilidade e fama, suas estratégias foram estudadas e replicadas por grandes líderes, de Aníbal a Napoleão, por mais de 2000 anos. Ele foi responsável pela formação do maior exército do mundo antigo, governando um território que se estendia dos desertos do Egito às montanhas do Paquistão. Coroado aos 19 anos, morreu no auge da glória aos 32. Ele foi Alexandre, o Grande. Link na descrição para a versão física e a versão Kindle. A formação de falanges é uma tática militar tradicional da Macedônia que consiste em um grande grupo de soldados equipados com lanças e escudos, formando uma linha contínua. Essa formação é composta por várias fileiras de soldados, geralmente de 8 a 16 homens de profundidade, que se posicionam lado a lado e seguram suas lanças juntas, formando uma barreira protetora. As fileiras de trás seguram suas lanças com as pontas para cima, enquanto as fileiras da frente seguram suas lanças com as pontas para baixo. Isso cria uma defesa protetora contra ataques aéreos e também permite que a falange avance como uma unidade sólida, com a ponta das lanças formando uma espécie de pique que pode perfurar as linhas inimigas. A formação de falanges era uma tática eficaz contra a cavalaria e infantaria inimiga, pois permitia que os soldados macedônicos fossem capazes de resistir e eventualmente vencer forças inimigas maiores e melhor equipadas. Isso foi particularmente útil na Batalha de Issos, onde as forças persas eram significativamente maiores do que as forças da Macedônia de Alexandre. Essa formação permitiu que a infantaria da Macedônia resistisse à pressão inimiga e causasse caos nas fileiras persas, contribuindo para a vitória de Alexandre. Além disso, a formação também era uma tática versátil e se adaptava bem a diferentes tipos de terreno e condições climáticas. A Batalha de Issos foi uma vitória decisiva para Alexandre, e teve consequências significativas para o Império Persa e as futuras conquistas de Alexandre. Consequência 1. Derrocada do Império Persa. A vitória de Alexandre na Batalha de Issos foi um golpe devastador para o Império Persa e o seu líder, Dário III, que foi forçado a fugir do campo de batalha. Isso permitiu que Alexandre continuasse sua campanha de conquista e se aproximasse cada vez mais do coração do Império Persa. Consequência 2. Ampliação do Império Macedônico. A vitória na Batalha de Issos permitiu que Alexandre continuasse sua expansão territorial e ampliasse seu império. Ele conquistou cidades e regiões importantes como Tiro, Gaza e Egito, e se tornou o líder de um império que se estendia da Grécia até a Índia. Consequência 3. Mudanças culturais e políticas. A conquista do Império Persa por Alexandre introduziu mudanças significativas na cultura e na política das regiões conquistadas. Ele promoveu a mistura de culturas e a fusão de costumes, o que acabou por difundir a cultura grega e influenciar as regiões conquistadas. Ele também introduziu novas leis e instituições políticas, como a unificação monetária e a criação de cidades-estado gregas. Isso contribuiu para uma maior unidade e estabilidade política nas regiões conquistadas. Consequência 4. Difusão do helenismo. O Império de Alexandre foi responsável pela difusão do helenismo, um movimento cultural e intelectual que se baseava na cultura e na filosofia grega. Isso contribuiu para a disseminação da literatura, arte, ciência e filosofia grega pelo mundo antigo. Consequência 5.
Consequências na história. A conquista de Alexandre e o seu império tiveram um impacto duradouro na história da civilização ocidental. Suas conquistas abriram caminho para o surgimento de novos impérios, como o Império Romano, e sua influência cultural continua sendo sentida até os dias de hoje. Esperamos que tenha gostado e aprendido algo novo sobre este evento histórico marcante. Não se esqueça de inscrever-se no canal, deixar seu comentário e like. Isso ajuda e nos dá ânimo para continuarmos a produzir vídeos.